Olá, sejam bem-vindos ao Passeio pela Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Abacuque. Vamos contar a história do profeta Abacuque. Então nós vamos ler Abacuque 1, do versículo 1 ao 17. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Essa foi a resposta de Deus ao clamor de Abacuque, né? Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão velozes, voarão como águias que se apressam à presa. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passará como um vento e pisará e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus, ao Deus dos caldeus, né? Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta, com o anzol apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso faz sacrifícios à sua rede, né? E queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Então, vamos à explicação. Abacuque viveu de 600 a 650 anos antes de Cristo. Antes de falarmos sobre Abacuque, quero falar sobre os primeiros reis de Israel. Saul reinou 40 anos, Davi também 40, Salomão, filho de Davi, 40. E foram 120 anos de Reino Unido. Após a morte de Salomão,
O seu sucessor desgovernou e o reino foi dividido. Reino do Norte com as 10 das 12 tribos de Israel, capital Samaria. O Reino do Sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, capital Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão. O profeta Abacuque intercede por Judá, vendo a situação caótica do seu país. Clama a Deus por socorro e a resposta de Deus o deixa perplexo, com os lábios trêmulos e os ossos como cheios de podridão. Ele esperava que Deus fizesse uma correção interna, mas Deus fala em mandar um povo amargo, apressado, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Abacuque questiona: como enviarás um povo ímpio para corrigir uma nação que é mais justa do que ele? No capítulo 2, Abacuque fica na torre de vigia, aguardando os acontecimentos, e ora: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então Deus diz que o juízo virá, não tardará. A alma do ímpio, diz Deus para Abacuque, a alma do ímpio se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, a correção viria, mas o justo escaparia. Aí Abacuque diz: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier. Porquanto ele orou. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque entendeu que a correção viria, não é pelos caldeus, mas que o justo se livraria. O justo viverá pela sua fé, não é? Então, em Eclesiastes 1:9 está escrito: o que foi, isto é. O que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Não é? Então, assim, qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Aquilo que é, já foi. E o que se fez, isso se fará, se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Então, que nós possamos entender
que desde quando a Terra começou, muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo. E a Bíblia é tão real que esse acontecimento do Abacuque está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Prestem bem atenção no capítulo 1. Procure a Bíblia em casa e leiam. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus.